Para evitar qualquer problema com a testemunha, sempre faça essas duas coisas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 48. E a nossa lição de hoje gira em torno do tema maior, a prática da sala de audiência. Se você não teve a oportunidade de fazer um bom estágio durante a faculdade, se você não vive quase que diariamente a prática da sala de audiência, você precisa cada vez mais puxar, sugar para você a experiência de outras pessoas, além de conhecer em detalhes a técnica daquilo que acontece em uma audiência. Meus amigos, eu gosto de dizer que a audiência é onde o filho chora e a mãe não escuta. O que significa? Significa que você tem que estar preparado para tudo. Ninguém vai poder te ajudar. Não vai dar tempo de você ligar para o escritório, abrir um computador e procurar uma solução. É você e você ali na hora, com o seu cliente, analisando a sua postura. Então, você precisa se preparar cada vez mais. E o objetivo da nossa lição de hoje é justamente deixar você mais preparado, mais preparada com relação àquilo que pode acontecer com a testemunha. Quais são dois grandes medos que o profissional do direito tem quando o assunto é a testemunha? O primeiro medo é a testemunha não comparecer em audiência. Então, você tem a prova, tem a testemunha, arrola a testemunha, chega no dia a testemunha não comparece. Segundo grande medo, você tem a prova, tem a testemunha comparece e chega lá, ela mente, ela muda a versão que ela tinha te contado sobre os fatos. O que eu vou te falar hoje são duas atitudes que você tem que tomar para evitar, para não ter problema com esses dois grandes medos. E aí você tem a técnica, lembra? O medo simplesmente vai embora. Como é que você evita qualquer problema pelo não comparecimento da testemunha? Bom, primeiro ponto é prestar depoimento como testemunha não é uma faculdade de uma pessoa. Ela não vai em juízo prestar um depoimento se ela quiser. Ela não está indo lá colaborar com o autor ou colaborar com o réu. Prestar o depoimento como testemunha é uma obrigação que decorre de lei, é um serviço público obrigatório. Então, o primeiro ponto que você tem que ter na sua cabeça é que você não precisa pedir para a testemunha ir lá depor. Você não precisa perguntar para ela se ela quer ou não. Se ela sabe sobre os fatos, ela vai ter que ir. E para você evitar qualquer tipo de problema, e principalmente o problema da testemunha, falar que vai e chegar no dia e mudar de ideia e não ir, você sempre vai providenciar a intimação formal da testemunha. O Código de Processo Civil, no artigo 475, fala que compete ao advogado intimar a testemunha como regra. Só é o juiz que vai intimar a testemunha no processo civil quando o advogado não conseguir fazer essa intimação, ou quando ele fizer e não surtir efeito, a testemunha não vai mesmo assim. Então, qual é a sua primeira atitude? Seja na justiça comum, seja no juizado especial, e aí falando de processo civil, tá? Fazer uma cartinha de intimação para a testemunha, falando o dia, a hora e o local que ela tem que comparecer. Essa carta você pode pegar a assinatura dela, ou você pode enviar por AR, pelos correios para a casa dela. E o que você vai fazer? Vai juntar esse comprovante, né? Essa cartinha com a assinatura da testemunha ou o AR, aquele aviso de recebimento dos correios, você vai juntar no processo com até 3 dias antes da data da audiência. Por que você vai fazer isso? Porque se chegar no dia da audiência, a testemunha não for, você pode pedir para o juízo redesignar e aí pedir para que o juízo faça a intimação. E se for necessário até, mande a polícia buscar a testemunha na casa dela. Professor, mas a testemunha é de confiança. Ele falou para o meu cliente que ele vai, que pode ficar tranquilo que ele vai. Tudo bem, só que se ele não for, já era. Está precluso o direito de você ouvi-la. Ainda que ele fale que vai, pega a assinatura dele numa folha onde tenha o dia, a hora e o local da audiência e junta no processo. Com isso, você se resguarda do perigo da testemunha não comparecer. Lembra, quem tem a técnica, o medo vai embora. Se você tem medo da testemunha falar que vai e não vai, aplica a técnica, aplica o que está no CPC, larga a mão de ficar confiando na palavra da testemunha. Professor, no juizado também? No juizado também faz exatamente isso, porque se a testemunha não comparecer, você tem como provar para o juízo que você fez tudo o que estava a seu alcance e que se ela não compareceu, você não pode sofrer por esse tipo de problema, tá bom? Qual é a segunda coisa que você precisa fazer para que você não passe nenhum apuro com a testemunha? Sempre, absolutamente sempre que você for arrolar uma pessoa como testemunha, você precisa gravar o depoimento dela antes da data
da audiência. Como assim, professor? Todas as vezes que o seu cliente te disser que ele vai te arrolar, que toda vez que o seu cliente disser para você que ele tem uma testemunha para ser arrolada, então ele falar para você, olha, eu quero que você arrole o João, porque o João presenciou os fatos. Você tem necessariamente que marcar uma conversa com o João. E nessa conversa, seja ela por vídeo, seja por telefone, ou seja pessoalmente, você vai dizer ao João, João, eu sou o advogado do fulano e ele me disse que você pode servir como testemunha do fato tal. Pode ser um acidente de trânsito, seja o fato que for. Eu quero saber o que você sabe sobre esses fatos e eu já te adianto que eu vou gravar a nossa conversa, porque eu preciso ter essa gravação no meu escritório. Ponto, simples assim. E aí o João vai te contar o que ele sabe, você vai deixar isso gravado e você vai levar no dia da audiência. Por que você vai fazer isso? Porque se chegar no dia da audiência e o João, por qualquer motivo, resolver mudar a versão dele, você tem ali uma prova para mostrar para o juiz que o João simplesmente mudou a versão dos fatos, que ele te disse A e agora na frente do juiz ele está dizendo B. Você vai ter a chance de, naquele momento, interpelá-lo. Excelência, eu tive a oportunidade de conversar com o João antes dessa audiência e ele me disse fatos completamente diferentes do que ele está dizendo agora. Eu queria que ele esclarecesse se ele está mentindo agora ou se ele mentiu para mim. E se precisar, eu tenho a gravação aqui para Vossa Excelência poder ver. É claro que nesse momento o João ou ele vai ficar morrendo de medo e vai dizer que se enganou, que na verdade a versão verdadeira é aquela que ele tinha te contado, ou ele vai sustentar a mentira e você vai colocar uma pulguinha atrás da orelha do juiz. E o juiz não vai usar o depoimento de uma testemunha mentirosa para fundamentar uma sentença. E se usar, você pode juntar essa gravação no processo e em recurso tentar modificar a sentença. Tá bom, professor, mas e se chegar nessa conversa com a testemunha João e ele não quiser me contar a versão dele sobre os fatos? E se ele não quiser que eu grave? Obviamente, você vai ponderar se você arrola ele como testemunha ou não. Como é que você vai arrolar uma pessoa que você não sabe sequer o que ela sabe sobre os fatos? E olha, uma última dica. Você pode fazer isso também com as testemunhas arroladas pela parte contrária. Sim, sem nenhum tipo de assédio. Você vai dizer que você é advogado da parte tal, que você quer saber o que ela sabe sobre os fatos, porque dependendo do que ela disser, você também vai arrolá-la como testemunha. E você vai deixar bem claro, você não é obrigado a me dizer, você só me diz se você quiser, mas eu te adianto que eu estou gravando. E se ela falar não, eu não quero falar nada, pronto, você vai respeitar e tá tudo bem. E se ela te disser o que ela sabe, você vai avaliar se vale a pena também arrolá-la como sua testemunha ou não. Meus amigos, não há nenhuma falta de ética nisso. Obviamente que o seu objetivo é saber se a testemunha sabe de fatos que também aproveitam ao seu cliente. E outra coisa, a testemunha, ela é livre para ela falar sobre os fatos antes ou não, e você vai respeitar o desejo dela. Agora eu te garanto, se você tomar essas duas atitudes que eu te ensinei hoje, você diminui drasticamente a chance de ter problema com a prova testemunhal. É isso aí, espero que você tenha gostado da lição de hoje e eu te vejo amanhã.